Hoje vou mostrar para vocês uma das ferramentas mais poderosas para fazer robôs e IAs te entenderem, o Spare. Ele compreende e traduz mais de 99 idiomas com alta precisão. A ferramenta conta com diversos modelos open source, incluindo opções multilingües e versões em inglês otimizadas para maior velocidade. Para que o processo de transcrição seja altamente eficiente, recomendo utilizar bons recursos de processamento, preferencialmente computadores com GPU placas de vídeo dedicadas, ideais para tarefas de IA. No entanto, também é possível rodar modelos mais leves em computadores com recursos limitados. As possibilidades de aplicação são vastas: tradução de áudio e vídeo em tempo real, sistemas de automação por voz, ferramentas de acessibilidade para deficientes visuais e até entretenimento, como sistemas de karaoke. Tudo dependerá da sua criatividade. O projeto já vem com vários exemplos prontos para serem explorados, permitindo que você comece a utilizá-lo no seu dia a dia sem precisar desenvolver tudo do zero. Segue o vídeo da instalação e demonstração. Ok, pessoal, estamos aqui no GitHub, acessando a página do ISP-CPP. O ISP-CPP, que é uma versão do ISPA para Python, para usarmos com C++, onde a gente poderá ter um controle maior de hardware. E para quem não gosta muito, não gosta muito de Python, eu acredito que o ISP-CPP veio para ajudar a pessoa a ter meios para desenvolver suas aplicações, né? Para aplicações gráficas e outras coisas. Então eu vou mostrar aqui o projeto, né? Estamos aqui na página dele, e depois vou realizar uma instalação e fazer alguns testes. Então aqui ele nos mostra que existem muitas possibilidades para você fazer com ele, né? Inclusive trabalhar com as placas de vídeos mais avançadas e ter um controle maior sobre elas através do ISPA-CPP. Ele nos dá como ter eficiência. Você pode depois vir dar uma olhada em cada uma dessas opções, porque para cada tipo de instalação, cada tipo de placa de vídeo que você tiver, você tem que fazer um tipo de compilação diferente. Aí aqui tem as plataformas, né, que são suportadas, né, desde o Mac OS, iOS, Android, Java, FreeBSD, WebAssembly, Windows, Raspberry Pi e Docker. Docker é uma imagem, né, que você pode rodar sem precisar realizar a compilação no seu próprio computador. Tem alguns vídeos já com alguns exemplos, né, de como utilizar ele no celular. Esse mesmo aqui é um dos exemplos, né, dele sendo utilizado no celular. É algo já um pouco já faz muito tempo que eles fizeram esse vídeo, mas o ISP-CPP está sempre em evolução. Então logo a gente vai ter exemplos melhores para os modelos de celulares mais avançados. Quanto mais avançados se tornarem os celulares, os processadores, vai ficar mais fácil para você rodar uma IA diretamente no seu celular. Eu mesmo tenho no meu não é um aparelho muito avançado, mas eu consegui instalar e configurar para caso eu esteja em algum lugar que eu não tenha internet, eu consigo fazer minhas pesquisas, estudar diretamente do meu celular. Ok, aqui tem um exemplo para você executar o comando, né? Eles criaram vários aplicativos de testes para você estudar eles e desenvolver suas aplicações, né? Como essa aplicação que se chama Command. Com essa aplicação eles te dão um exemplo de como você executar determinados comandos, né? Eles criaram um arquivo texto com vários nomes de frutas, de cores. Aí você executa a aplicação e ele detecta a sua voz e identifica aquela palavra-chave que você falou.
Ok, depois eu vou demonstrar um pouco como isso funciona. Aqui está mostrando aqui como ele é utilizado aqui utilizando GPU via metal, entendeu? Sempre os computadores com mais recursos, com GPUs avançadas, eles conseguem executar sem latência. A maioria das versões dos modelos, né? Dos modelos mais avançados que são disponibilizados para usar com o ISP. Eu não vou muito a fundo nesse processo porque ele ia levar muito tempo para gravar esse vídeo, então eu vou mostrar mais só o básico. Aqui está a linha de comando que você utilizaria para você fazer para você clonar o repositório. Eu já copiei ela aqui, depois é só eu colar e executar o comando de compilação. Aqui ele diz para você seguir esses procedimentos, né? Para iniciar, você copia aqui o caminho do repositório, né? Aí você vai abrir uma pasta, vai clonar o repositório e vai gravar e vai entrar dentro dela. Entrando dentro dela, o próximo procedimento que ele pede aqui é exatamente para você já baixar o modelo de teste. Aqui ele está baixando o modelo base. Esse aqui é o modelo em inglês. Na verdade, a maioria dos modelos são em inglês, e tem um modelo full, que é o completo. Ele é um multilinguagens, onde vai ter, além do português, muitas outras linguagens que ele consegue detectar você falando. Nesse modelo em inglês, ele é bem eficiente porque ele é só para o inglês. Ele consegue detectar muito rápido, entendeu? É muito diferente do modelo multilinguagem. Eu já testei todos os tipos, inclusive existe um meio de você gerar o seu próprio modelo baseado no modelo base, que tem todos os idiomas. Eu já fiz um teste, mas não ficou muito bom, eu não gostei. É melhor usar o modelo base mesmo para quem fala em português. Ok, então aqui a gente está baixando o modelo base e poderia ser apenas o base, que seria o modelo completo, né? Eu já tenho os dois, eu tenho vários na verdade no meu computador. Aqui a forma de você compilar nessa linha de comando, você compilando desta forma, ele só vai gerar aqui o SPClear e só o necessário. Existem muitos exemplos que vêm acompanhado na pasta quando você fizer o download, e esses exemplos você vai ter que compilar de uma outra forma para ele já gerar todos, que eu acho interessante, né? Neste exemplo aqui, ele já está mostrando, após você realizar o download do modelo e compilar, ele está mostrando aqui como você fazer a transcrição do áudio que está nesse arquivo aqui, JFK Wave, entendeu? Nesse arquivo aqui tem um áudio de John F. Kennedy falando uma palavra lá, uma palavra em algum momento importante que houve no passado para os americanos, né? Seria muito mais importante eles falarem o que eles poderiam fazer para o país do que o país poderia fazer para eles. Algo desse tipo. Ok, olha que ele está falando aqui, ó. Você fazer o download do base já foi feito, ele fez o teste com ele, né? Ele está dizendo aqui que o arquivo tem que ser do tipo Wave, né? Ele só consegue fazer a transcrição de arquivo Wave. Aí tá ensinando aqui como você fazer a conversão. Se você tiver o FFmpeg instalado no seu computador, você consegue fazer a conversão de MP3 para o Wave. Aí após fazer a conversão, você consegue realizar o teste. Aí está dizendo aqui, se você precisar de mais exemplos de áudio, é só executar esse comando aqui, o make mnj samples, e ele irá fazer o download de outros áudios, de exemplos, diretamente do Wikipedia.
Aí aqui ele está mostrando os modelos, né? Os modelos Tiny. Esse Tiny é o modelo em inglês, esse Tiny é o que tem todos os idiomas. Nesse exemplo aqui. Tem o Basinha, que é só inglês, e esse Base tem todos os idiomas também. E assim sucessivamente. E só deixando claro, né, que dos que eu testei, o melhor para se utilizar, que detecta com mais facilidade a maioria dos idiomas, é o Base, ou mesmo o Base, ou o Small N e o Small. Entendeu? Foram os que eu consegui testar bem no meu computador, né? Depende do computador da pessoa também, porque depende dos recursos que o computador tem, da placa de vídeo que ele tem, porque ele usa muito o recurso de vídeo. Inclusive, para ele aproveitar esses recursos do seu computador, é necessário que você veja o modelo de placa de vídeo que você tem e baseado no modelo, existe uma lista, né, de placas de vídeo. Você compila passando um determinado parâmetro para o compilador para ele aplicar aqueles recursos naquela versão que você está compilando, né, do ISPA CPP. Aqui ele está mostrando o tamanho dos arquivos, né, para vocês verem. O Tiny é um dos menores, 75 MB, e ele utiliza até 273 MB de memória, né? Aí conforme vai aumentando o tamanho do arquivo em disco, vai aumentando também a quantidade de memória que ele utiliza, né, para ele ser usado, né? Então eu fiquei, né, entre o Base e o Small. Se eu utilizar, o meu computador tem 32 GB de memória, mas não é a memória que vai fazer muita diferença no seu computador, é a sua placa de vídeo, o seu processador, entendeu? O meu computador não é dos piores, mas também não é um computador de top, que é apropriado exatamente para desenvolver e utilizando os modelos melhores, que tem mais facilidade para fazer a transcrição de áudio e outras coisas mais. Então eu cheguei a testar somente com o modelo Small e o Base. Testei o médio Large, ficou muito lento, o processador ele começa a executar de uma forma intensa e começa a ficar lento o processo, e quando isso acontece ele se perde, ele não consegue detectar o áudio, então não compensa arriscar. Só adquirindo um processador melhor com uma placa de vídeo top de linha, né, como se diz. Aí aqui ele vai mostrar vários métodos para você utilizar para facilitar o processo usando o ISPA-CPP, né? Para você ganhar desempenho, como facilitar. É uma documentação que é muito importante, que cada um que tem interesse em desenvolver com o ISPA-CPP estude ela detalhadamente e comece a desenvolver. Começou a desenvolver, você vai começar a encontrar algumas dificuldades, e conforme for encontrando essas dificuldades, você vai pesquisando a documentação, e a documentação vai mostrando os meios, né, de como resolver isso, como melhorar aquilo. E com isso também, para quem não tem muito conhecimento, pode utilizar as IAs que estão disponíveis, né, e elas vão nos dando ideia qual o melhor caminho seguir, que foi o mesmo que eu segui para me adquirir o conhecimento que eu tenho hoje. Aí vamos descendo, ele vai mostrando mais alguns recursos que você pode utilizar, né, para criar suas versões, compilar. Tem alguns que são para Mac. Tem esse OpenVINO aqui também, eu tentei utilizar ele, mas meu computador não é compatível para utilizar ele. Segundo eles, você consegue fazer com que ele fique mais rápido no processo de detecção do áudio.
Aí eles mostram aqui o comando, caso você for usar o Pvino para tentar melhorar o desempenho do seu ISPA-CPP, aí você teria que executar esse procedimento e depois compilar passando esses parâmetros aqui, né? Isso é para tudo que você for utilizar, né? Todo tipo de computador e vem com uma placa de vídeo diferente, também tem que passar esses parâmetros aqui. Se você não fizer isso aqui, você vai rodar no seu computador, muitas vezes você vai ter uma placa de vídeo muito boa mesmo, avançada, mas você não vai conseguir usar os recursos, porque o computador não vai detectar aquilo automaticamente. Ele só faz isso a partir do momento que você compila passando esse parâmetro. Aí já que ele já vem pela parte de NVIDIA GPU, que cada um vai ter que ver o modelo que você tem, se é compatível, os recursos que tem e passar os parâmetros, né? Ele explicando aqui também como você utilizar via dock, né? Uma imagem que você instala o dock no seu computador, e ele mostra aqui os procedimentos aqui para você executar ele sem precisar compilar e fazer outras coisas. Ele vai usar todos os recursos compilados daquela versão de imagem. Aqui ele está mostrando alguns exemplos, como você usar ele com cores, né? Para detectar o áudio, aí ele vai detectando. Ele tem as possibilidades também de você utilizar ele com karaokê. Você pode desenvolver um karaokê para se divertir, né? Ou algum tipo de aplicações, né? Para vender também, né? Você vai ter que utilizar sua criatividade, realizar testes, né? E descobrir como fazer isso. Aqui ele tem uns exemplos, né? Você pega os exemplos, estuda os exemplos e e usa a sua criatividade de criar a aplicação, né? A vantagem dele é essa, que você não tem que criar nada do zero. Já está tudo prontinho lá na pasta, separado, organizado. Você vai compilar, você vai testar. Aí depois é só você criar suas interface gráfica que você achar melhor para a aplicação, né? Aqui é o estilo de karaokê, Boo Generation Experimental. Ele está mostrando aqui como você usar, inclusive utilizando aquele áudio do JFK e tocando aqui, ó. Deixa eu ver se isso funciona. É isso aí. Essas são as palavras de John F. Kennedy. Muito rápido, hein? Dá para ver aqui que ele consegue detectar muito rápido esse áudio e fazer a transcrição dele. Nesse exemplo que ele está demonstrando. Então, todos esses exemplos aqui, a pessoa pode... Eles já estão prontos, é só você pegar, estudar eles e criar sua aplicação em cima disso aí. Aplicações gráficas, né, que é o que chama mais a atenção das pessoas, né? Aplicações gráficas, aí vai da criatividade de cada um. Que ele mostrando aqui as velocidades, né, dos modelos testadas, né, deixa eu ver qual foi o computador, comparação, diferença modelo, aqui a velocidade para cada um deles.
Aí aqui no final aqui ele mostra alguns bindings. Esses bindings aqui são as versões dessa mesma aplicação que existe para outras linguagens, como Rust, JavaScript, né? Muitas pessoas gostam de desenvolver em JavaScript, se desenvolve para web, fica muito mais fácil. React Native, Android, né? Aí Go, Java, Ruby, Objective-C, .NET, Python. A Python é a versão do ISPA próprio dele mesmo, já permite isso, né? E tem essa versão aqui também, né? Pro Synthon. Aqui é XC Framework, uma versão pro iOS. Aí tem esse VAD aqui, né? Que esse VAD ele é utilizado para facilitar o processo de detecção, para o ISPA não perder muito tempo tentando transcrever um áudio vazio, por exemplo. A pessoa dá uma pausa muito longa e para ele não ficar tentando detectar esse áudio naquele espaço, né? Esse VAD aqui ele faz uma varredura no arquivo de áudio e pega só as pastas de áudios onde realmente tem áudio, e passa isso para o ISPA, porque o processo de detecção ele é muito lento e ele requer muito uso de processamento. Então, para ele não perder tempo com isso, muitas vezes é importante utilizar esse VAD. Celeiro também é um dos tipos de VAD que você pode usar. Aí aqui são esses exemplos, né? Todos esses exemplos que estão aqui nessa lista são os exemplos que vêm na hora que você que você clona o repositório. Esses exemplos irão estar dentro da pasta de exemplos. Eles não são compilados automaticamente, eles só são compilados uma linha de comando específica que compila todos, né? Aqui não está ela. Eu vou fazer o download agora e já vou eu vou clonar o repositório e já vou começar a testar. Ok, como eu já copiei, é só vir aqui. Deixa. Ok, deixa eu abrir o Redmi aqui para mim ver qual é o comando para compilar ele já por completo, para não ter que realizar a compilação. Ele não está aqui. Aqui eu vou usar essa linha de comando mesmo. Depois eu faço outro completo. Não esse aqui. Tá, esse aqui. É esse aqui. Ele diz primeiro aqui para fazer o download, como eu já fiz o download, mas eu vou fazer o download.
O procedimento é esse: quando você clica em fazer o download, ele faz exatamente isso. Aí aqui, para você testar, ele já dá aqui um comando aqui, ó. É só você copiar esse comando aqui e ele já vai executar esse arquivo aqui, para vocês verem que é muito fácil você realizar testes com ele. Só que antes disso eu tenho que compilar ele, senão ele não vai funcionar. Então eu já fiz o download. Aí eu vou copiar essas duas linhas aqui para criar o projeto. Depois que eu criar, eu posso, aí já tem outra linha de comando aqui, eu posso executar para realizar o teste. Ok, aqui já tá tudo pronto. Eu já posso executar aquela linha de comando se eu quiser, que vai funcionar. Vamos ver aqui. Ok, super rápido. Ele está aqui, ó, ele já fez a transcrição do áudio. E o que tem no áudio é isso aqui. É um arquivo bem pequeno, né? Pouco áudio. Se fosse um arquivo grande, aí ia levar um bom tempo e dependendo ele podia até ficar um pouco lento. Vamos ver aqui. Vamos ver os arquivos que foram criados. Então, aqui ele criou os arquivos aqui, ó, na pasta bin. O que a gente usa daqui é só o WhisperCree. Esse WhisperCree eu nunca utilizei, e tem algumas coisas com teste watt. E tem também um outro que eu vou criar com outro comando, que ele criou a versão completa. Deixa eu fazer outra compilação, porque esse tipo de compilação só o necessário para gerar transcrição de áudio de arquivos, né? Mas a gente pode também falar no microfone e ele fazer a transcrição do áudio falado. Ele detecta o áudio do ambiente, de onde você estiver. Ele detecta vários tipos de sons, como de pássaros, latidos de cães, toque de música. Ele vai mostrando o que ele vai detectando, né? Fora o áudio que você for falando, né? Se você usar o modelo que tem vários idiomas, se ele ouvir em determinado idioma, ele vai transcrever aquilo que ele detectou. Fazer a versão completa aqui, fazer ele compilar com a versão completa, que aí ele vai habilitar todos esses outros comandos para testar, e a versão de streaming, que é para detectar o áudio que a gente fala. Se eu não me engano, o comando de compilação está aqui, de um desses aqui. É esse mesmo aqui. Esse aqui é que gera que cria todos os executáveis para teste. Inclusive essa versão aqui é uma das que você consegue utilizar o Llama, que seria o chatbot. Você consegue integrar o Llama, o Pipe e o Whisper. É como se você tivesse uma Alexa no seu computador. Você deixando você conseguindo fazer ele funcionar. Essa versão só funciona em inglês. Eu já realizei os testes, mas tem como habilitar ele para ele detectar em português também, porque a gente tem todos os modelos aqui e ele permite isso. Eu já tenho uma versão gráfica,
só que ela ainda está em teste, tem alguns ajustes que eu preciso fazer, então eu não vou demonstrar ela agora, mas no próximo vídeo eu vou demonstrar esse exemplo aqui funcionando, falando em português. Eu até posso mostrar ele falando em inglês aqui, só para vocês terem uma ideia. Eu já habilitei ele para utilizar o pipe também. Aí eu estou colando aqui o comando de compilação que eu peguei lá do arquivo. É necessário que você tenha o SDL instalado no computador, porque ele utiliza os recursos de áudio de SDL para tocar o áudio, né? Então ele é necessário ter isso. Agora ele vai gerar todos os arquivos completos. Vamos ver aqui. Ok, agora aumentou aqui a quantidade de arquivos. Ele já criou aqui uns que não estavam aparecendo aqui, o ISPA Command. Qual outro? O ISPA Stream, que não tinha. O ISPA Talk to Lama. Esse aqui é que permite fazer a integração de todos entre o ISPA CPP, o Lama, que eu demonstrei no último vídeo, e o Piper. Você consegue utilizar os três. Você fala com o Lama e o Lama fala com você, né? Você, Lama, faça tal coisa. O que você faz? Aí hoje a gente escreve para perguntar, né? No chat, no Google, né? E outros lugares, né? Todas as IAs, você pergunta, você escreve. E aqui não, aqui você vai falar para ele, me faça uma pesquisa de tal coisa. E ela vai pegar, vai fazer a pesquisa dela e vai falar para você o que ela encontrou, entendeu? Em áudio, você vai ouvir. Então isso é algo que você pode transformar numa aplicação que você possa utilizar no dia a dia. Muitas vezes a pessoa trabalha com várias coisas e não tem muito tempo para ficar digitando. Então nesse processo aí você deixa a ela ativa e ele ia perguntando, eu preciso saber de tal coisa, poderia ver para mim? Como que eu devo fazer? Então nesse sentido. Ok, agora vamos ver o teste que eu vou fazer. Eu vou fazer o teste do comando, dos exemplos de comando. Eu saí da pasta do builder, né, onde está os executáveis, né? Mas eu posso executar tudo daqui. Vamos ver aqui. Isso para comando, deixa eu ver a linha de comando aqui certinho. Para não perder muito tempo, como eu já tenho ele aqui no meu histórico, que eu já realizei uns testes, se eu pegar ele daqui é muito mais fácil. Tá aqui, eu criei um arquivo em português e já tem um arquivo em inglês que a gente costuma fazer teste, né? Eu só vou copiar aqui, aqui, "-m" é para você chamar o modelo, né? O modelo aqui, o modelo é Bayesian BIM, é o em inglês. Vou fazer um teste dele em inglês, depois vou fazer o teste em português. Agora eu vou começar a falar e ele vai começar a detectar o que eu estou falando. Catch. Ok, detectou.
Blue. Ok. Enable. Apple. Light blue. Disable. Red. Dog. Ok, como vocês puderam ver, né, funciona direitinho, né? Aqui, conforme ele ia detectando a palavra, ele ia mostrando aquela palavra em primeiro lugar na lista, entendeu? Se ia detectando. Se ele não conseguisse detectar, mas isso aqui foi apenas uma aplicaçãozinha que eles fizeram para mostrar que é através desse caminho que você consegue criar algo para você realizar uma aplicação que você gerencia várias coisas, né? Igual a um exemplo, né? O Homem de Ferro. O Homem de Ferro, ele tinha uma IA e ele falava com ela e ela executava tudo. Execute tal coisa e ela fazia lá tal coisa. Aquilo lá era apenas ficção, mas na realidade isso existe mesmo. Essas possibilidades existem se você tiver condições para colocá-las em prática, né? Nem sempre a gente tem as condições. Muitas vezes a gente tem vontade, se dedica, estuda, mas não temos as condições para adquirir as máquinas, os hardware, para criar aquilo que você quer, né? E nem todo mundo vai te dar oportunidade também para isso, né? Mas se você estiver pronto no momento certo, pode ser que apareça a oportunidade e você tenha a chance de criar aquilo que você gostaria, né? Então esse aqui é um exemplo. Eu vou realizar o exemplo em português agora. Eu já criei uma lista de comandos em português para mostrar que só que eu tenho que mudar um modelo aqui. Deixa eu mudar o modelo. Eu estou usando o basinho. Eu vou usar só o modelo base agora. Está em outro lugar. Está dentro do Models. Está lá, ggml small. Esse modelo é que é multilinguagem, ele tem várias línguas. Inclusive ele demora um pouco mais para detectar, mas funciona. O comando também está lá, está em outro lugar. TXT. Já está funcionando. Verde. Ele não conseguiu detectar. Maçã. Ok, funcionou. Vermelho. Ok, funcionou. Gato. Ok. Habilitar. Desabilitar. Cachorro. Ok, tá funcionando direitinho. Eu falando aqui, ele já começa a tentar detectar. Aqui dá pra gente notar que o processo é meio lento. Ele depende dos recursos do computador. Dos recursos e da placa de vídeo também. Como na outra versão era em inglês, na outra versão é muito mais rápido, que é o único de idioma dentro do arquivo, aí ele consegue fazer rapidinho. Como nesse arquivo ele é muito maior,
tem vários idiomas, ele leva mais um tempo, né? Mas para um computador top de linha, com processador bom, também com uma placa de vídeo boa, ele vai fazer isso assim em milésimos de segundo. Ok, então essa parte já está testada. Agora eu vou testar a parte de ele detectar através da voz, né? Você falando com ele ou em inglês ou mesmo em português. Aí vamos ver aqui. Vou testar ele primeiro utilizando o modelo normal. Deixa eu ver qual que é esse modelo aqui. Vamos ver. Tá aqui. Vou usar isso aqui mesmo. Desse inglês aqui que foi baixado automático por ele. E passar os parâmetros. Aí aqui tem os parâmetros. Você pode passar parâmetros de linguagem, né? Que ele vai detectar. Por exemplo, aqui, ó, se eu quisesse passar o parâmetro linguagem em, seria para o inglês. Como esse já está no formato em inglês, eu vou passar só os parâmetros de thread. T8 seria 8 threads, né? Step 0 são alguns parâmetros que ele utiliza para ele executar a detecção. E de 6.000 seria o tamanho de caracteres. Para ele mudar para a próxima, ele detecta essa quantidade, depois ele passa novamente, captura, detecta a mesma quantidade e assim vai, né? Aí ele vai mostrando a transcrição. Hello. What can I do for you? What you can do for me? Apple. Blue. Red. Green. E é isso, ó, ele funciona bem, né? Ele consegue detectar bem no idioma inglês. Se tivesse muito áudio aqui, por exemplo, se eu colocasse um vídeo em inglês para ele fazer a transcrição, ele iria conseguir fazer no meu computador, mas até um certo ponto. Quando aumenta a quantidade de áudio, aí ele começa a gerar latência. Começa a ficar lento e o processador entra num processo de esquentamento e ele começa a se perder. Aí aqui ele está mostrando aqui, ó, algumas coisas que eu estou falando, ele está tentando detectar. Eu estou falando em português, o que acontece? Ele tem uma certa... ele começa a se perder, né? Mostrar as alucinações que todos os modelos têm, né? Depende, esse tipo de coisa tem como a gente filtrar quando a gente está desenvolvendo a aplicação. Existem alguns parâmetros que a gente passa para o ISPA e ele vai descartar várias coisas, ele não fica esperando, ele só vai detectar mesmo quando tiver um áudio e a gente pode pedir para ele não traduzir, entendeu? Ele tentar sempre utilizar aquela mesma linguagem para que ele não se perca. É isso. Vou testar ele agora com um modelo maior, que é o modelo tradicional que a gente utiliza, que tem várias línguas. É isso, a gente pode falar em qualquer idioma que ele vai identificar também.
Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Ah, ele tá traduzindo tudo. What can I do for you? What can I do for you? Ok, vamos ver. Tem que pedir para ele não traduzir. Olá. Olá, tudo bem? O que posso fazer por você? Porque ele detectou, ele leva muito mais tempo, né, para detectar. Se tivesse alguém falando aqui, ele começaria a captar, né, o áudio. Ó, tudo que eu estou falando, ele já está detectando, né? Conforme vai aumentando o áudio, aí ele continua fazendo um procedimento dele. Ele está vendo que eu estou falando só em português e ele está transcrevendo o que eu estou falando, né? Se eu colocasse um vídeo do YouTube, por exemplo, ele começaria a transcrever. Aí ele começaria a ter o processo de lentidão que é gerado para determinados computadores, né? Um computador top, como eu já havia falado, computador top, ele já vai executar de uma forma diferente, né? Mas funciona direitinho. É isso, né? Era isso que eu tinha para mostrar. Apenas a ideia aqui é mostrar para vocês que há essas possibilidades. Eu sei que muitas pessoas podem já conhecer esse port aqui do ISPA para Python para C++. Sei que muitos podem conhecer, mas outras pessoas podem não conhecer. E muitos podem conhecer, mas talvez não conheçam as possibilidades que ele oferece. Já está tudo prontinho aqui, ó. Todo o código-fonte está aqui na pasta de exemplos. Tudo aquilo que a gente viu lá no GitHub está aqui, ó. Estão todas as pastas aqui. Aí você entra nelas e estuda, faz modificações e aprende a utilizar e desenvolve as suas aplicações, né? Gostando do projeto, você pode também divulgar lá mesmo, junto com outros projetos que já estão lá no GitHub. É isso, né? Para quem não conhece, parece que é algo muito difícil, mas não é. Só se torna difícil se você tentar criar algo muito grande em tempo recorde. Se você tiver tempo para você se dedicar a observar, a ver o código-fonte, estudar, entender como ele funciona, você consegue criar uma aplicação moderna, porque já está tudo pronto, ele já mostra o caminho. É isso que eu tinha para falar por enquanto. E da próxima vez eu vou mostrar, vou criar um outro vídeo para me mostrar como integrar os três entre o ISPA, o Llama e o Piper. Eu já fiz uns testes hoje, só que ele só funciona em inglês, né? Eu quero mostrar ele funcionando em português e inglês. Eu vou ter que fazer uma alteração na aplicação para ela aceitar o idioma português, para falar comigo em português, porque ele fala, mas ele não está falando da forma que deveria.
Ok? Muito obrigado pela atenção. Quem gostou do vídeo pode curtir se quiser. Se tiver alguma dúvida, pode deixar uma mensagem que eu tentarei explicar da melhor forma possível sobre o que desejar. Ok? Muito obrigado. Agradeço a todos que assistiram a este vídeo. Já deixo um aviso do próximo conteúdo. Vi mostrarei como realizar a integração entre DispersePP mais LamaCpp e Pyper, para criar a sua própria Alexia personalizada. Se gostou deste conteúdo e quiser apoiar o canal, curta o vídeo e deixe um comentário. Sua interação ajuda muito a levar esse conhecimento a mais pessoas.